Boa noite, Banda Esmarnia. Sejam muito bem-vindos. Estamos aguardando o Emerson, muito bem-vindo. Estamos aguardando mais algumas pessoas que estão chegando. Nossa, boas-vindas a todos. Hoje para mais uma abordagem ou uma conversa sobre a Mãe de Deus na espiritualidade ortodoxa. Aliamar, boa noite. Essengel, boa noite, bem-vinda. Um grande abraço para a banda Ismânia, a banda Sirimania, Sirimania. Acostumado a falar Sirimania, entendeu? Sirimania, ok. Wesley, boa noite. Seja muito bem-vindo. Thomas Lima, muito bem-vindo. Olá, boa noite. Alegria de ver. Obrigado pelo coração, a banda Sirimania. Agora eu aprendi. Os corações que estão chegando, muito obrigado. Eu sei que são para a Mãe de Deus, agradecendo o carinho, a gentileza. Cisos. Ok. Agora vocês deixaram de ver o que é belo para ver o que é feio. Mas nós estamos aqui para mais uma conversa. Sou Deise, boa noite, Deise. Bahia, boa noite. A Mãe de Deus na espiritualidade ortodoxa, segundo as Escrituras e segundo a tradição. Joselito de Deus, boa noite. Amém. Muito obrigado, banda Sirimania. Passenet Bono, Fechaste também, Tico Formosa, todos sejam muito bem-vindos. Temos mais algumas pessoas aqui que estão chegando. Os corações, ok. Um grande abraço, meu caro irmão João Neto, ok. Grande abraço. Bom, nós temos, hoje vamos falar sobre esse tema, a Mãe de Deus segundo as Escrituras e segundo a tradição. E ontem vimos como se iniciou a adoração ao mistério da encarnação e, consequentemente, a veneração à Virgem divina, a Virgem que foi santificada. Então, nós podemos observar que São João Batista, ainda fetal, e Isabel, a sua mãe, ou Elizabeth, conforme a tradução, são os primeiros a prestarem homenagens, a venerarem, a expressarem louvores e bendizerem a Mãe de Deus. Algumas pessoas estão com dificuldade da conexão. Quando caem, depois voltam. Eu sei, Ingrid, muito bem-vinda, Ingrid. E às vezes tem dificuldade de voltar. Em alguns lugares a conexão não é tão boa. Temos um pequeno probleminha. Eu vou tentar tirar um pouco a luz. Tem uma luz forte, mas continua a iluminação aqui para vocês poderem não ficar tão branco. Ok. Melhora um pouco. Hello, Almeida. Ok. Então, meus queridos, como eu estava falando, por nada, Ingrid. O áudio está um pouco baixo. Vamos ver se melhorou. Está melhor o áudio? Eu peço que digite e ver se melhorou o áudio. Na casa do microfone.
Espero que tenha melhorado o áudio. Muito bem. Vimos que... obrigado, sim. Que João Batista, ainda fetal, e Isabel Elizabeth foram os primeiros a prestarem louvores e homenagens à Mãe de Deus. E hoje, então, vamos trabalhar algumas questões que são sempre levantadas. Muitas pessoas perguntam, por que os apóstolos não falaram? Yuri, padre, estou com uma dúvida. Welcome, Almeida, você deve ser brasileiro, então bem-vindo. Nossa explanação, para quem não conhece ainda, nossa apresentação, nós vamos falar um pouco sobre o tema e não vamos responder perguntas na hora. Luiz Paz, muito bem-vindo, para não ficar interrompendo. Então, após a exposição, que deve geralmente ser entre 15 e 20 minutos, então nós vamos responder as perguntas. Então, essa é a nossa metodologia de trabalho, ok? Muito bem. Então, voltemos à questão das Sagradas Escrituras. Sim, Almeida, é espírita, bem-vindo. E aqui nós estamos para compartilhar com todos, sem distinção nenhuma de pessoas. Deus ama a todos e a todos nos convida para o seu reino. Algumas pessoas perguntam por que o que nós falamos sobre a Virgem Maria não está tão explícito nas Sagradas Escrituras. Por que nós vemos os apóstolos falando com tanta clareza sobre isso? E com isso julgam que o que nós estamos falando sobre a Santa Virgem não está na Sagrada Escritura. Muito bem. Naturalmente que está, e nós vamos mostrar isso. No entanto, está na perspectiva de outras realidades da fé, e até mais importantes, muito mais importantes, que não estão claras nas Sagradas Escrituras. Como falei, por exemplo, os apóstolos não falaram sobre a Santíssima Trindade. Embora percebendo a fala deles, nós entendemos que a Santíssima Trindade está ali presente. O nome Trindade não aparece nas Sagradas Escrituras, nem tampouco dizendo que é uma unidade consubstancial, indivisível, como as pessoas da Trindade se relacionam entre si, desculpem. E também a Escritura não fala como que Jesus tem uma dupla natureza, não fala de forma explícita, que é verdadeiro homem, verdadeiro Deus. Mas, no entanto, está muito presente nas Sagradas Escrituras toda esta verdade. Como é que nós sabemos essas verdades? Pegando os elementos das Sagradas Escrituras e fazendo raciocínio teológico. E aí nós podemos perceber o que os textos sagrados estão nos dizendo em seu conjunto, não isoladamente numa fala. Então, é o que nós vamos começar a ver agora. Temos um texto aqui da primeira epístola de São Paulo a Timóteo, capítulo 3, dos versos 14 a 16, que é a base de todo o entendimento que nós vamos falar agora. Eu vou ler aqui para vocês. São Paulo escrevendo a Timóteo, ele diz: Escrevo-te estas coisas, esperando e ver-te em breve, para que, se eu tardar, fiques cientes de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Deus foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Então vejam só, São Paulo faz aqui afirmativas que são basilares para que compreendamos o que a igreja diz e por que diz acerca da Santa Mãe de Deus. A igreja é coluna e baluarte da verdade. Gravem esta expressão. E depois ele traz à memória de Timóteo o grande mistério da piedade. Ele fala isto, é o grande mistério da piedade. Que grande mistério é esse? O fato
de Deus se manifestar em carne. Já pararam para pensar nisso? A igreja parou para pensar nisso. Quando os apóstolos tinham que colocar o fundamento que era Cristo. Isto para os judeus, que os primeiros cristãos, que os apóstolos afirmavam, era uma grande blasfêmia. Como é que Deus se manifestou em carne? Como é que um homem pode ser Deus? Isso era uma abominação inaceitável para os judeus. Os cristãos se apresentavam então como grandes blasfemos e heréticos. E por isso os apóstolos tiveram todo o trabalho para provar, para mostrar, apresentar que Jesus é o Cristo, o Senhor, o prometido em todas as Escrituras. E aqui vem um trabalho que é novo para Israel. Vamos começar a meditar nesta frase. Quando o Evangelho de São João diz: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Ora, se pararmos para pensar, isso quer dizer, quem é que estava habitando? Quem é que se fez carne? Deus, o Criador de todas as coisas, sem o qual nada do que existe veio à existência. Como diz, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ora, dizer que Deus se fez carne, se tornou homem, então tem algumas implicações aí. Por exemplo, que o incontido, que é Deus, que nem mesmo o universo o pode conter, agora foi contido numa carne humana. Vejam que paradoxo. Como é que aquele que nem o universo o contém, como ele diz, o céu é o meu trono, e a terra é o escabelo dos meus pés, é o meu tapete, eu me assento acima dos céus, ou seja, tão grande é Deus, isso não é uma linguagem humana para entender. Então como é que agora o incontido agora é contido? E aí vem a primeira reflexão da igreja. O incontido se deixa ser contido na carne humana, mas especificamente no ventre de uma mulher. Então, se Deus se deixa se fazer contido, se ele pode ser reduzido às nossas dimensões espaciais, e este lugar onde ele fica contido e retido por 9 meses, é um templo, é o ventre de uma mulher. Consequentemente, este ventre é um templo. O ventre de Maria se tornou um templo porque ele abrigou, se tornou casa para Deus, o Deus que se fez carne. Então, quando se fala Maria, mãe de Deus, se disser que ela é Maria, mãe somente de Jesus, é despir Jesus de divindade. São Paulo está dizendo aqui, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne. Então, a primeira coisa é que houve uma intervenção, aquele que se manifestou na carne, ele estava contido no ventre de uma mulher. E nem mesmo o templo de Salomão, nem o tabernáculo de Moisés era mais santo do que aquele ventre. Porque aquele tabernáculo de Moisés e o templo de Salomão tinha um lugar chamado Santo dos Santos, no qual somente o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano. E aquele lugar era chamado o Santíssimo porque ali estava a Arca da Aliança, que continha as tábuas da lei, escritas com dedos de Deus, o cajado de Arão, que floresceu, e o maná. Então, só por causa desses objetos que tiveram o toque divino, se esses objetos que tiveram o toque divino se tornaram tão santos, a ponto de santificar todo aquele ambiente, e homem algum poder ali penetrar, porque senão morreria, se aquelas figuras da presença de Deus tornavam
o lugar santo ou santíssimo, então o que dizer do ventre que abrigou não Deus em figuras, mas em realidade, em presença real, em concretude material? Então, o templo de Maria, o ventre de Maria se tornou um templo mais glorioso do que o tabernáculo de Moisés e do que o templo de Salomão. E aí, consequentemente, se as figuras da arca, os objetos contidos na arca faziam a arca tão sacrossanta que ninguém podia tocá-la e um ambiente todo sagrado, o que dizer então da carne, que começou agora um processo de simbiose com o Criador? Esta carne estaria... Voltemos aqui, muito bem. Esta carne, ela de Maria santificada, vai ser agora objeto de uma nova também reflexão. Por quê? Porque Deus criador do homem, Deus que fez a carne humana, ele mesmo não possui a carne humana. Então, de onde ele tiraria esta carne? Como ele adquiria a carne humana? Então, a Virgem Maria oferece o seu DNA, o seu genoma. E Deus, que não tem carne, lhe faltava a carne humana, para ser homem ele tinha que obter a carne humana. Então recebe da Virgem Maria toda a carga genética. Ele não tem nenhuma carga genética de José, mas tem da Virgem Maria. E aí toda a carne de Cristo, toda a sua estrutura anatômica, fisiológica, ele herda da Virgem Maria. E se torna então simbiótico. Ele se torna uno com ela, uma unidade que nenhum ser humano ainda possui. Ora, vejam que grandiosidade, que graça, por isso que o anjo diz: salve, ó cheia de graça. E essa palavra ainda é mal traduzida. A saudação de Gabriel, quando ele diz cheia de graça, é um termo grego kekaritomene, que não aparece mais em nenhum outro lugar das Sagradas Escrituras, nem no Velho Testamento. Quando você pega a Septuaginta, a tradução grega, nem no Velho Testamento aparece esta expressão kekaritomene. Ela só vai aparecer uma vez no grego clássico, uma única vez na literatura clássica grega, e está atrelada ao nascimento de um imperador herdeiro de um trono. Então, quando o anjo diz cheia de graça, aquela na qual a graça habita e continuará habitando, é mais ou menos isso que os gramáticos entendem, que a palavra é misteriosa. A graça habitou plenamente nela, uma graça plena, indizível. Então, cheia de graça, porque nenhum ser humano teve este privilégio. E aí a igreja vai mais adiante. Não somente seres humanos. Na tradição de Israel, se revela que Deus estava sentado sobre os querubins. Ou seja, os querubins lhe serviam de trono. Então, o verbo divino, ao ser abrigado no ventre da Virgem Maria, fez também do seu ventre um trono. E os serafins, seres, a palavra que significa fogo, os serafins que voam diante de Deus, eles com 6 asas na visão de Isaías, os seres mais próximos de Deus, vejam bem, os seres mais próximos de Deus, os serafins, a mais alta hierarquia da criação, cobrem os seus rostos com as suas asas para não contemplar o Criador, porque é impossível esta contemplação. E, no entanto, a Virgem abrigou este Criador no seu ventre e não se consumiu como a sarça de Moisés. Então o hino na igreja nasce, um hino que discorre tudo isso, diz: verdadeiramente é digno e justo
que te bendigamos, ó bem-aventurada Mãe de Deus. Tu mais gloriosa que os querubins, incomparavelmente mais gloriosa que os serafins. Deste à luz o Verbo de Deus, conservando intacta a glória da tua virgindade. Nós te glorificamos, ó Mãe do nosso Deus. Então veja só, não somente os seres humanos não tiveram esse privilégio, como nem próprios seres celestes, de ter essa proximidade tão grande com Deus. Então o mistério da encarnação de Cristo, quando a igreja começa a meditar nesse mistério, esse mistério como uma luz que entra no ambiente e vai clareando tudo. Se está no quarto escuro, abre se o quarto é escuro, você olha e vê poucos objetos, mas se você acende a luz, os objetos começam a aparecer. Então, quando o mistério da encarnação é revelado à igreja, então começa a aparecer de forma gloriosa neste palco, neste ambiente da revelação, a Mãe de Deus, a Virgem Maria, recebendo toda esta glória e toda esta honra. Assim é que a tradição da igreja pôde perceber que as Escrituras conferia na saudação do anjo e na reencarnação do Verbo. E mais adiante no Apocalipse, quando fala de uma mulher vestida do sol, ela pôde perceber que quão grande honra estava sendo dada à Virgem de Belém, ou depois à Virgem de Nazaré. E é por isso, então, que o terceiro concílio ecumênico de Éfeso, realizado em 381 depois de Cristo, diz: verdadeiramente ela é Theotokos, portadora de Deus. Ela gerou, é a genitora, ela deu seus genes. Se ela deu seus genes, então aí tem um mistério. Porque então Maria é a primeira a comungar. Porque ela não oferece pão e vinho, como Abraão ofereceu a Melquisedeque, o rei de justiça, e o rei de paz, lá o rei de Salém. E nem é como o pão e o vinho que está na ceia com os apóstolos, porque é a própria carne. A carne que Cristo oferece na cruz, o sangue que Cristo oferece na cruz, ele o herda da Virgem Maria. E ela é a primeira a comungar com ele, porque se torna simbiótico no processo de gestação. Esta é a grande glória com que Deus agraciou a Virgem. E agora nós vamos parar um pouco, porque eu sei que temos muitas questões e quem quiser pode fazer suas perguntas. Ok? Estamos às ordens. Eu não sei quantas pessoas estão com a conexão boa. Notei que algumas pessoas devem ter caído, que estavam querendo muito ouvir essa explanação, mas como dizemos, fica por 24 horas no Periscope e depois esta vai ficar em nosso canal no YouTube. Ok? Alguém tem alguma pergunta a fazer? Eu não estou vendo aqui, deixa eu ver se levantando até, né? Não deu para ver, pode ir. Muito bem. Estamos às 20 horas e 25 minutos. Chegando aos 25 minutos. Então nós vamos encerrar nossa apresentação. E também qualquer dúvida, pode entrar, escrever, encontrar em contato conosco. Temos a nossa página no Facebook, Arcipreste Mateus. Pode acessar no Facebook o Arcipreste Mateus. No Google+, ou Google Plus, como é conhecido, também temos a nossa página lá. Temos o nosso Twitter, sim, o que aconteceria, e temos o nosso Periscope. O que aconteceria, Luiz, pode continuar, ficou só. Se Maria tivesse dito não ao anjo, não sei dizer. O que as Sagradas Escrituras falam em relação ao incesto, a igreja condena? Sim, a igreja condena, Ingrid, incesto. Seria escolhida outra mulher? Não sabemos. Isso aí é mistério divino. Não temos como dizer isto.
É como a pergunta: se Deus não tivesse criado o mundo na Terra, os homens na Terra teriam criado outro planeta. Mas o fato é que ele criou na Terra. Então, neste caso também, o fato é que ele escolheu a Virgem Maria e a preparou para receber o Verbo Divino. Ok? Muito mais. Já temos alguma coisa? Chegou aqui. Esse pessoal. Então, só recordando, nós temos a conta no Facebook, a Cipreste Mateus, também a Cipreste Mateus no Padre Mateus, aliás, no Google Plus ou Google Mais, e Padre Mateus também no Twitter. Então nós vamos finalizando, desejando a todos uma boa noite e esperando amanhã nos encontrarmos para mais uma conversa. E que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo, agora e sempre e pelos séculos dos séculos. Não há de que, Ingrid. Muito bem-vinda. Um grande abraço. Amém. Vamos encerrar, ok? Amém. Fechou aqui. Muito bem.